Olá, turma, bom dia, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre caducidade do testamento, que a gente já viu as primeiras menções nas nossas aulas anteriores, quando a gente falou de testamentos especiais. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a invalidade do testamento, com foco na caducidade, e depois nas outras aulas a gente fala sobre a revogação e rompimento, ok? Vamos começar conceituando caducidade de testamento? Aqui, quando eu falo em caducidade, eu estou mencionando o gênero da invalidade, que vai ocorrer sempre que o testamento ele for feito observando solenidade prevista em lei, e assim ele for válido, mas, por algum motivo, ele não vai contar com o cumprimento da vontade inicialmente prevista pelo testador. Então, apesar de válido, ele será ineficaz, e uma das hipóteses em que essa ineficácia ela acontece é justamente na caducidade. A caducidade ela acontece quando o testamento é válido, mas por uma vontade superveniente, alheia à vontade do testador, ele não produzirá os efeitos pretendidos. Maria Helena Diniz, sobre o tema, ensina que a caducidade do legado é a sua ineficácia em razão de causa superveniente à instituição. Havendo caducidade, o legado, embora feito validamente, perderá a razão de existir por circunstâncias posteriores à facção testamentária. Então, a gente vai trabalhar com a existência de 5 hipóteses em que ocorrerá esse fato superveniente, garantindo a ineficácia do testamento. E o primeiro deles é a pré-morte do herdeiro instituído ao testador. Vocês lembram que na aula que a gente falou sobre representação, eu falei com vocês que o direito de representação ele só se dá em linha reta, em favor dos descendentes, e na linha colateral apenas em favor dos sobrinhos? Isso significa que não existe representação na sucessão testamentária. Se eu desejo beneficiar João na minha sucessão, João é que será beneficiado. Caso João seja pré-morto em relação a mim, testadora, esse testamento vai caducar. Existiu aí um fato superveniente, alheio à minha vontade, que vai impedir que o meu testamento seja cumprido da forma como eu originalmente planejei. Caso eu deseje que essa parte que pertenceria a João não vá para a sucessão legítima e sim para outra pessoa, que eu assim deixe disposto em testamento. Porque, do contrário, sempre que um testamento for julgado nulo ou caducar, ou também nem na existência de testamento, subsistirá a sucessão legítima, uma vez que essa é a regra, tá? A segunda hipótese em que estamos diante da caducidade do testamento é quando o beneficiário falecer antes do implemento da condição da qual dependia a herança ou legado. Quando a gente trabalha com a ideia de um testamento, eu tenho por base o princípio da liberdade. E nesse testamento, tomando por base o princípio da liberdade, eu posso, como testadora, implementar a condição que eu quiser para que o legatário venha a, de fato, receber essa herança. Se, por um lado, ele vier a óbito antes do implemento dessa condição, o testamento também vai caducar e, assim, ele será inválido, ele não produzirá os efeitos que eu planejei. Terceira hipótese, quando a condição suspensiva imposta pelo disponente não puder ser realizada. Aqui, a ideia também é a mesma. Ao invés de eu trabalhar com o implemento de uma condição, eu estou colocando uma condição suspensiva. Só que, ao invés de trabalhar com morte, essa condição suspensiva não foi realizada. Também com base no princípio da liberdade de testar. Próximo, quando o herdeiro instituído ou legatário renunciar à herança ou legado. Nós conversamos nas aulas anteriores sobre as características do testamento, que o testamento, enquanto um ato de manifestação de vontade, nada mais é do que um ato jurídico unilateral. Vontade do testador, né? É o testador que, independentemente da vontade ou da concordância ou de uma contraprestação de outra parte, vai dispor de seus bens da forma como melhor lhe convier. Uma vez que ele dispõe de seus bens em testamento e vem a óbito, abre-se a sua sucessão. E aberta a sucessão, nós vamos descobrir se existe ou não testamento, e existindo, ele será aberto, registrado e cumprido. Quando aberto o testamento, os legatários tomarão ciência de que são sucessores e poderão aceitar ou renunciar o legado a que tem direito. A aceitação e renúncia também são atos jurídicos unilaterais, ok? Nós já conversamos sobre isso quando falamos de aceitação e renúncia. Por fim, a
a última hipótese que nós temos de caducidade do testamento é, nos testamentos especiais, marítimo, aeronáutico e militar, o testador não morrer em viagem ou em campanha e também não providenciar as medidas legais para convalescer seu ato de última vontade. Vocês estão lembrados que nas aulas anteriores a gente falou que depois de a pessoa chegar no porto, ela tem 90 dias para fazer o testamento de forma ordinária e se não fizer, o testamento vai caducar? É exatamente essa a ideia. Por um motivo superveniente, ele não vai produzir os efeitos planejados pelo testador, ok? Eu deixei para vocês aí algumas dicas, algumas coisas que estão acontecendo na prática. Deixei também 2 exercícios e qualquer dúvida que vocês tiverem é só me mandarem por aqui, ou no e-mail ou no WhatsApp. Um grande abraço!